Queridos, podem sentar, fique à vontade. A gente agora vai estudar a palavra. Amém? Vamos estudar a Bíblia. A gente segue com a nossa jornada teológica. Estamos estudando sobre o ser humano. E hoje o tema do nosso estudo é o homem na aliança das obras. É um assunto muito importante, queridos, para a gente pensar um pouco sobre essa aliança que Deus estabeleceu. O homem na aliança das obras. Como era a relação entre Deus e Adão antes do pecado? Vamos pensar um pouco nisso. De intimidade com o Senhor. De intimidade com o Senhor. Como era a vida religiosa de Adão. Adão tinha uma aliança com Deus. A gente vai ver detalhes dessa aliança. Assim como nós hoje temos uma aliança com Deus. A aliança que nós temos com Deus é mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma nova aliança, é uma eterna aliança, né? O próprio Senhor Jesus Cristo falou, não é? O texto da Santa Ceia: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Bendito seja Deus. Uma aliança estabelecida com Deus. Nós temos essa aliança. Adão também tinha. No caso da aliança que Adão tinha com Deus, ela se chama aliança das obras. E aí a gente vai ver por que ela recebe esse nome. Vamos meditar então um pouco sobre esse assunto. Primeiro vamos pensar assim, nas pessoas envolvidas nessa aliança. Duas. Primeiro, Deus. O Deus eterno, triuno, Criador dos céus e da terra, Senhor, Deus soberano. E a segunda pessoa envolvida nessa aliança, Adão, criatura, um homem totalmente dependente de Deus. Amém? Então, são essas duas pessoas envolvidas nessa aliança. A relação que existia entre eles, ela pode ser estudada de duas formas. Primeiro, falando de uma relação natural. Segundo, falando de uma relação pactual. E aí, pacto diz respeito à aliança. Então, Deus tinha com Adão, Adão tinha com Deus uma relação que a gente pode ver como uma relação natural e também uma relação pactual. Então, estamos pegando firme isso aí, né? O que diz a relação natural? Veja, a relação natural é a relação que existe entre o Criador e a criatura. Relação natural. Entre o oleiro e o barro, não é? Entre um Deus que é Senhor, soberano, Rei, e o homem que é o seu súdito, que é o seu servo. Então vejam que essa relação, ela sempre demonstra Deus como um ser grande, eterno, infinito, poderoso, Senhor, Criador, e o homem como sendo a criatura, o súdito, aquele que depende totalmente de Deus. De tal maneira que, quando a gente analisa essas duas realidades, da existência de um Deus tão grande e uma criatura finita, pequena, qualquer relação que exista entre estas duas pessoas, essa relação deixa o homem destituído de qualquer direito. Porque qual é o direito que o oleiro tem, que o barro tem sobre o oleiro?
Paulo já chega a perguntar isso lá em Romanos, né? Por acaso tem o barro algum direito sobre o oleiro? Ou seja, Deus é o oleiro, Adão era o barro. Essa relação que há entre eles, relação natural, demonstra que Adão, mesmo tendo o privilégio e a graça de se relacionar com Deus, Adão não tinha nenhum direito nesse sentido. Ok? Absolutamente nenhum direito. Outra coisa, pelo fato de ser criatura, o homem estava, nessa relação natural, ele estava debaixo da lei de Deus, subordinado à autoridade divina. Isso no sentido de relação natural. E tinha obrigação de observar essa lei de Deus. Ok? A gente está falando lá de Adão, tá, gente? A gente está falando do início de tudo. Nessa relação natural, se Adão transgredisse a vontade de Deus, Adão mereceria castigo. Todavia, se Adão obedecesse, se Adão tivesse sucesso em obedecer a Deus, isso não significaria que ele teria direito a alguma recompensa. Ok? Porque Adão é como aquela ideia do texto bíblico assim: nós somos servos que fizemos tão somente aquilo que nós temos o dever de fazer. E mesmo ao fazermos, quando fazemos tudo que temos como dever de fazer, devemos nos considerar como servos inúteis. É assim que a palavra do Senhor nos diz. Não significa que somos pessoas que não presta, que Deus não ama. A ideia aqui é que o servo, ele simplesmente tem a obrigação de fazer, de cumprir com o seu dever. Quando Adão cumpria com o seu dever, isso não trazia nenhum mérito para ele diante de Deus. Ok? Porque era dever de Adão. Era dever de Adão. Todavia, se ele transgredisse, se ele não cumprisse essa relação natural, ele estaria passivo a algum castigo da parte de Deus. Então, assim, a relação natural mostra uma infinita distância entre Deus e Adão. Uma infinita distância entre Deus e Adão. No sentido de Deus eterno, Senhor, soberano, Adão, criatura, finita. Essa infinita distância que existe entre os dois deixa muito claro de que não havia nenhuma possibilidade de relacionamento. Todavia, o homem foi feito para se relacionar com Deus. Então Deus manifestou graça. Porque mesmo sendo Adão criatura finita, Deus graciosamente o fez para que ele pudesse se relacionar com o Criador, entrar em adoração, viver em comunhão com Deus. Nessa ideia de relação natural, Adão é considerado o pai natural da humanidade. Ok? Ou seja, o primeiro homem, ele é considerado então o pai da raça humana. Só que além dessa relação natural, Deus decidiu estabelecer aliança com Adão. E esse pacto está aqui em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, e eu gostaria de ler com vocês. Isso, exatamente. Gênesis 2, 16 e 17. Diz assim, ó: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente
morrerás. Aqui você tem uma aliança. Não apenas uma aliança no sentido de uma relação natural que existe entre o Criador e a criatura, mas uma aliança no sentido agora de chamar essa criatura para estabelecer e para viver uma vida com o Criador. Ok? Uma vida com o Criador. A gente vai meditar um pouco agora no conteúdo dessa aliança. É essa aliança aqui que a gente chama de aliança das obras. Existe uma promessa aqui. Primeira coisa que a gente vê nessa aliança. Existe uma promessa. Ela não está explícita no texto. Ela não está explícita no texto. Mas o castigo que ela revela torna implícito a promessa. Veja, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sobre essa parte, a gente vai meditar um pouquinho mais para frente. Mas aqui você tem um castigo explícito, claro, na aliança. Certamente morrerás. A partir do momento em que você tem esse castigo explícito, claro, objetivo, você tem também uma promessa implícita. Qual é a promessa? A promessa de vida. Paz, irmãos. Nós estamos, só revisando aqui rapidinho, nós estamos em Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, começamos praticamente agora. Nosso tema é o homem na aliança das obras. A gente está vendo esse assunto aí e começamos a falar sobre essa aliança agora, tá? Começamos a falar sobre essa aliança agora. A primeira coisa que a gente tem, então, é uma promessa nessa aliança de Deus com Adão. Está implícito aí o quê? Qual é a promessa? Promessa de vida. Porque já que o castigo é a morte, fica implícito a promessa. Vida. Essa vida, então, é a vida eterna. Vejam, então, que aqui no texto, Deus está prometendo para Adão a vida eterna, a partir do momento em que esta aliança das obras fosse cumprida. Ok? A partir do momento em que essa aliança das obras fosse cumprida. Então, o mandamento diz, Gênesis 2,17, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Então, assim, se Adão se abstivesse de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se ele se abstivesse de comer, ele não morreria. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, se ele não comesse, ele não morreria. Só que além de não morrer, ele seria elevado acima da possibilidade de morrer. Como assim, pastor? Adão foi criado com a possibilidade de morrer. A partir do momento em que ele pecasse, ele morreria. Só que se ele mantivesse, se ele se abstivesse de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele receberia como bênção, como recompensa disso, dessa decisão dele, a vida eterna. Então, ele seria elevado a um patamar superior
ao que ele foi feito por Deus. Ok? Superior ao que foi feito por Deus. Porque ele não teria mais nenhuma possibilidade de morrer. Complica? Deixa eu melhorar para a gente. Vamos esquecer, por enquanto, o início de tudo e vamos, em poucos minutos, ir para o final de tudo. O final de tudo inclui eu e você. Glorificação é o final de tudo, né? É a volta de Cristo e a nossa glorificação. Quando acontecer a nossa glorificação, o que é que vai acontecer comigo e com todos vocês? O que é que vai acontecer com a gente sobre essa questão de morrer ou não morrer? Seremos elevados a um patamar em que será impossível morrermos. Correto? Porque estaremos com o corpo glorificado. Fechou isso? Certinho? Então vamos sair do final e voltar para o início de tudo. Vamos lá para Adão agora. Voltamos para Adão. Se Adão se abstivesse de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a promessa de Deus implícita aqui no mandamento era a vida eterna. Adão, então, sairia da possibilidade de morrer e ficaria agora na certeza de nunca morrer. Fechou? É muito interessante a gente fazer essa ligação, porque você percebe que aquilo que Deus planejou lá no início, Deus não desistiu e Ele vai concretizar lá no final, com a nossa glorificação. Então, seguindo então aqui, vou ler um pouquinho. Adão foi criado num estado de santidade positiva e também era imortal, no sentido de que não estava sujeito à lei da morte. Correto? Entendido aí? Adão foi criado como imortal. Ele não estava sujeito à lei da morte. Por quê? Porque ainda não havia a realidade da morte para Adão. A realidade da morte para Adão passou a existir em Gênesis 3, quando o pecado entra. A gente vai meditar mais sobre isso. Só que Adão ainda estava no início da sua vida. Ele ainda estava no início da sua carreira. E ele ainda não possuía todos os privilégios que o próprio Deus tinha para o ser humano. Por isso que, se ele não comesse do fruto, ele passaria a ter esses privilégios. Tá? Ele passaria então agora a ser elevado a uma realidade em que ele nunca experimentaria realmente a morte. Então assim, vida eterna. Adão foi criado como um ser santo. Amém? Mas a promessa de vida eterna ali, no texto de Gênesis 2:17, implícita no texto de Gênesis 2:17, o levaria a um patamar de santidade ainda maior do que aquele que ele tinha. Porque a vida eterna traz isso. Se a gente caminhar lá para o final de tudo e pensar na glorificação, não teremos esse patamar de santidade pleno. Não é assim? Adão teria isso se ele mantivesse firme a sua condição de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguma dúvida aí? Tranquilo? A gente está no início dessa ideia aqui, né, da promessa de vida. Olha,
A promessa de vida da aliança das obras era uma promessa de remoção de todas as limitações da vida às quais Adão ainda estava sujeito e da elevação da sua vida a um grau supremo de perfeição. Essa é a promessa de vida aqui, na aliança das obras. Vejam, Adão não tinha defeito nenhum. Nenhum. Não tinha defeito espiritual, não tinha defeito moral, não tinha problemas físicos, ele não tinha defeito nenhum. Deus o fez perfeito. Só que a promessa que Deus fez para Adão no pacto das obras, se ele cumprisse, isso o levaria a uma perfeição ainda maior. Porque embora Adão hoje, naquela época, claro, embora Adão não tivesse defeito nenhum, ele estava sujeito a ter esses defeitos. Havia uma possibilidade de ter esses defeitos, como de fato ele teve, né? Como de fato aconteceu. Em Gênesis 3, Adão pecou e aquilo que era uma possibilidade de defeitos se tornou uma realidade. Então, a promessa de vida eterna faria com que essa ideia aqui de possibilidade de defeito não existisse, porque ele seria elevado a um grau de perfeição absoluta. Seria elevado a uma condição em que seria impossível qualquer defeito. Essa é a vida eterna, que está implícita aqui no texto de Gênesis capítulo 2, versículo de número 17. Tudo dependia então de Adão cumprir com essa ordem divina. Daí receber o nome de aliança das obras. Não estranhe agora o que eu vou dizer. E por favor, eu creio perfeitamente na salvação pela graça, mediante a fé. Paulo declara isso na carta aos Efésios, capítulo 2. Mas a gente está estudando Adão. A gente está estudando Adão antes do pecado. E a gente está vendo uma promessa de Deus para Adão aqui. E outra coisa importante. Na relação natural de Adão com Deus, ou seja, de criatura com o Criador, Adão é o pai da raça humana. Na relação pactual, aliança, Adão passa a ser o chefe representativo da raça humana. Ok? Chefe representativo da raça humana. O que é que isso significa? Significa que na relação natural de criatura com o Criador, Adão é o pai da raça humana. Todos descendem de Adão. Em Atos diz que de um só Deus fez toda a raça humana. Todos nós somos descendentes de Adão. Já com relação à aliança, ao pacto de Deus com Adão, Adão passa a ser o nosso chefe representativo. Então, a aliança estabelecida com Adão passa a ser também a aliança estabelecida com toda a sua descendência. De tal maneira que a promessa feita a Adão é uma promessa feita também aos seus descendentes. O sucesso de Adão em cumprir com a promessa, consequentemente, seria atribuído isso a todos os seus descendentes, que somos nós, que é toda a raça humana, como chefe representativo, como chefe legal da raça humana. Todavia, o fracasso de Adão em cumprir com essa aliança constituiria, como constituiu,
a queda também de toda a raça humana. É por isso que o homem nasce no pecado. Tá, eu falei para vocês há pouco que assim, creio que o homem é salvo pelas obras, pela graça. Só que a gente vai voltar para Adão. No caso de Adão, e ponto, só, e somente só, no caso de Adão, essa vida eterna estava condicionada à obediência dele. Por isso que a gente tem o nome de aliança das obras. Era o que Adão precisava fazer para poder conseguir a vida eterna. E se você prestar atenção dentro das Sagradas Escrituras, o princípio da aliança das obras permanece dentro da Bíblia. O princípio. Por exemplo, vejam Levítico, capítulo 18, versículo 15. Levítico 18, 15 diz assim: portanto, os meus estatutos, 18, 5. Eu falei 15, né? Perdão, 18, 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-as. O homem viverá, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Percebe aqui? Você tem a lei de Deus, os estatutos, o mandamento do Senhor, Moisés falando aqui em Levítico 18, 5. E ele está dizendo assim, vocês têm que guardar esses mandamentos. Vocês precisam guardar os juízos, as leis de Deus. A partir do momento em que vocês cumprirem esses mandamentos, por ele vocês vão viver. Percebe a ideia da vida aí? O princípio da aliança das obras está presente aí no texto. A vida sendo dada a partir do momento em que o cumprimento da lei, ou a partir do momento em que o homem cumpre a lei. A partir do momento em que o ser humano obedece o princípio de Deus, a lei de Deus, por essa lei o homem vai viver. Por essa lei o homem vai viver. Talvez isso leve alguém a pensar assim agora, e pastor, o senhor está dizendo que o homem é salvo pela lei? Que resposta você me daria a uma pergunta como essa? Paulo diz que não, né? Paulo diz que não. Então vamos devagar, vamos com calma, a gente chega um pouquinho lá na frente sobre isso. Mas vejam agora, eu estou mostrando que o princípio da aliança das obras está presente das Sagradas Escrituras. O homem vive, o homem tem a vida, o homem recebe a vida de Deus a partir do momento em que ele consegue cumprir a lei. Capítulo 10, versículo 15, versículo 5 de Romanos 10, 5, está escrito assim: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Quem praticar a justiça decorrente da lei vai viver por ela. Isso é a aliança das obras. Essa foi a ideia lá em Gênesis 2, 16, 17. Da aliança de Deus com Adão. A partir do momento em que Adão cumprisse a lei de Deus ali, por essa lei ele viveria, ele receberia a vida eterna. E sobre essa vida eterna a gente já explicou aqui. Adão seria elevado a um patamar de perfeição maior do que aquele que ele já tinha quando foi feito naturalmente por Deus.
Então, dito isso, a gente segue pensando um pouco na condição da aliança. E aí, os irmãos vão perceber que a gente já conversou até um pouco sobre isso. Qual foi a condição que Deus estabeleceu para que essa promessa de vida eterna dada a Adão se concretizasse? Obediência. A obediência está de uma forma explícita ali, tá? Explícita no texto. Era importante acontecer uma obediência plena, uma obediência completa, uma obediência total e perfeita de Adão. E essa exigência Deus podia realmente fazer para Adão, porque Adão era perfeito. Adão não tinha pecado. De tal maneira que o Criador podia fazer uma exigência para que a sua criatura cumprisse de forma perfeita a lei de Deus. E assim ainda é nos dias de hoje. Não tem como acontecer a vida eterna na vida de um ser humano sem que haja uma obediência perfeita à lei de Deus. Sem essa obediência perfeita, não há vida eterna. Para não deixar os irmãos esperando para o final, essa obediência perfeita acontece, não acontece? Hoje. Através de quem? Cristo. Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Sem a obediência perfeita da lei de Deus, não há vida eterna. Pelo fato de que nós não temos condições de obedecer perfeitamente à lei, Cristo veio e obedeceu e conquistou para nós vida eterna. Amém? Então vamos voltar para Adão. Gênesis 2,17 diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não comerás. O mandamento agora era não comer. Esse foi o mandamento, né? O que fica claro aqui é que Deus coloca Adão nessa aliança, nesse pacto das obras, Deus coloca Adão diante de uma obediência, no sentido mais absoluto da palavra. Adão, você não pode comer. Na relação natural que Adão tinha com Deus, naturalmente ele já tinha a lei de Deus no coração. Ele já estava, de alguma forma, sujeito à lei moral de Deus. Lei moral, pastor? Mas a lei moral não só foi surgir lá em Êxodo, capítulo 20, quando Deus mandou Moisés subir lá no Monte Sinai e deu as tábuas da lei. E ali surgiu a lei moral? Será que a lei moral surgiu ali, irmãos? A lei moral surgiu ali? A lei moral diz, não matarás. Não havia nenhuma pedra da lei escrita ainda pelo dedo de Deus quando Caim matou Abel. Todavia, estava muito claro que aquilo estava errado. A lei moral, ela não estava escrita, todavia, não estava escrita na pedra. E posteriormente, pergaminho, papel. A lei moral não estava escrita, mas ela estava escrita no coração. Ela estava escrita nas tábuas do coração. Ela estava escrita na mente e no coração de Adão. Todavia, vejam o que a lei moral diz, lá Êxodo capítulo 20. A lei moral, pelo fato de que o homem se tornou conhecedor do pecado, a lei moral ela vem como forma de um mandamento negativo. Por quê? Porque o pecado está ali. Já que o pecado está ali,
o mandamento vem da forma negativa. Por exemplo, você tem um determinado recipiente, esse recipiente contém veneno altamente destrutivo. Qual é o mandamento que você vai colocar ali? É algo de forma negativa. Ok? Então, por exemplo, você tem os 10 mandamentos. Você tem: não terás outros deuses diante de mim. É um mandamento que vem numa forma negativa. Não farás imagens de escultura. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não matarás. Não roubarás. Não adulterarás. Não cobiçarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Veja que os mandamentos vêm de forma negativa. Há também momentos ali em que o mandamento vem de forma positiva, né? Guardareis os meus sábados. Então você tem o mandamento de forma positiva, né? Honra teu pai e tua mãe. Quando você vai para Adão, esses mandamentos estavam nele, só que não de forma negativa. Por quê? Porque Adão não tinha conhecimento do pecado. Então, como trabalhar um mandamento de forma negativa? O mandamento estava implícito na mente e no coração de Adão, mas de forma positiva. Então é como se fosse assim. Você tem lá em Gênesis: não terás outros deuses diante de mim, não adorarás imagens de escultura. Para Adão, o mandamento positivo é: adore a Deus. Para a gente, Êxodo 20, você tem o mandamento: não cobiçarás ou não cobiçarás a mulher do teu próximo. Para Adão, o mandamento implícito na mente e no coração é: ame tua esposa. Ame a sua esposa. Ok? Honre a sua esposa. Tanto é que Adão chega e diz: ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele trabalha ali dentro, usando a linguagem que era comum na época, um elogio gigante para a esposa naquele momento. Era a linguagem da época, era a comunicação da época, é Adão ali, é início de tudo. Ok? Hoje, se alguém vai fazer uma declaração de amor para a esposa usando esses termos, ela vai dizer assim: puxa, não tem nada assim mais, né? Me chamando de carne da minha carne, osso dos meus ossos, varoa, que nome é esse? Mas é uma declaração. Então, assim, Adão, ele tinha o mandamento dentro dele. Dentro dele. Só que o que Deus fez? Adão tinha esses mandamentos de forma positiva, como eu disse. Só que o que Deus fez? No estabelecimento da aliança das obras, Deus coloca um mandamento na forma negativa. Embora Adão ainda não conhecesse o pecado. Mas por que Deus coloca o mandamento na forma negativa? Porque Deus fez Adão um ser moral. E qual é o mandamento na forma negativa? Não comereis do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Se você faz a pergunta no sentido de Deus saber, com certeza. Deus é o Senhor que conhece todas as coisas. Deus que conhece todas as coisas. Ok? Então o mandamento é: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E aí, meus queridos irmãos, as exigências da lei, elas se concentram todas nesse ponto aqui. Está concentrado aqui. Não comerás. A grande questão aqui é saber
se o homem iria ou não obedecer a esse mandamento na forma negativa. Ele iria obedecer a Deus? Difícil a gente trabalhar essa hipótese, né? Se ele tivesse permanecido sozinho, ele cumpriria essa aliança? Difícil você trabalhar essa hipótese, porque você tem uma realidade aqui do que aconteceu, né? Uma realidade do que aconteceu. Ele tinha plenas condições de cumprir, mas havia também plenas condições de não cumprir, pelo fato de ser um ser moral. Tanto é que, embora tenha sido Eva que foi tentada pela serpente, Deus chamou Adão à responsabilidade. Ok? Porque ela levou Adão a pecar nesse sentido, apresentou toda a ideia depois que ela foi seduzida pela serpente, mas Adão fez isso de forma consciente. Ele tinha consciência do mandamento e foi dado a ele esse mandamento. Foi dado a ele o mandamento, foi dado a ele a promessa de vida eterna. Ele tinha consciência muito plena, né? Caberia a ele, inclusive, ter uma consciência muito mais abrangente de tudo isso aqui do que a própria Eva. Não tirando a ideia de que Eva também tem a sua responsabilidade, porque em Gênesis 3, Deus mostrou que ela tinha responsabilidade no pecado. Ninguém está isento diante de Deus em relação ao pecado que pratica. Mas Adão e não Eva foi considerado como chefe representativo da humanidade. Adão e não Eva. Né? Então, assim, o fato é que ele desobedeceu. Né? O fato é que ele pecou. Bem, então, assim, o mandamento vem, não faça. Aí a gente fica diante dessa questão. Adão iria obedecer ao mandamento de Deus, dado nessa forma negativa, ou seja, não coma, ou ele iria trabalhar a vida tendo a direção, a sua própria maneira de pensar, estabelecendo os seus próprios critérios, porque Deus estabeleceu os critérios. E aqui tem a aliança. Aliança estabelecida por Deus, aliança das obras. Deus estabeleceu os critérios. A pergunta agora é, e Adão? Será que ele iria viver nesses critérios estabelecidos por Deus? Ou ele iria criar os seus próprios critérios e andar por eles? O que a gente sabe é que chegou um momento em que Adão criou os seus próprios critérios. Mesmo consciente dos critérios estabelecidos por Deus, Adão decidiu caminhar por conta própria. Ele foi seduzido? Foi. Ele foi enganado? Foi. Mas ele decidiu andar de acordo com os seus próprios critérios. Bem, podemos seguir? Então você tem uma promessa nessa aliança, que é a promessa de vida eterna. Você tem uma condição estabelecida, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A condição de Adão conseguir essa vida eterna foi a obediência perfeita, obediência plena e restrita. Mas a aliança também apresenta o castigo, caso essa obediência não permanecesse. Caso Adão escolhesse andar pelos seus próprios caminhos e não viver os critérios estabelecidos por Deus. E qual é o castigo? Gênesis 2,17. Porque no dia em que dela comeres, certamente
morrerás. Esse foi o castigo. A morte. Só que a morte aqui, ela evidentemente deve ser entendida por nós como morte no seu sentido absoluto da palavra. Morte. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. E quando eu falo morte no seu sentido absoluto da palavra, inclui morte física, morte espiritual e morte eterna. E isso aconteceu a partir do momento em que Adão pecou. A morte nunca é descrita na Bíblia como a extinção da vida, a extinção do ser. Nunca é descrita assim. Tipo, morreu, acabou. Morreu, parou de existir. Morreu, não tem mais vida. Não, a morte na Bíblia nunca é descrita assim. Extinção. A morte é descrita como separação. E tanto física como espiritual, como eterna, constitui exatamente na separação. E isso aconteceu, esse castigo veio no exato momento em que Deus decidiu julgar o pecado que Adão cometeu. Quando nós estivermos estudando sobre a doutrina do pecado, dentro da nossa jornada teológica, e não vai demorar, porque a gente já está praticamente encerrando o assunto doutrina do homem, e aí a gente depois entra na questão da doutrina do pecado, aí a gente vai trabalhar com mais detalhes cada uma dessas realidades de morte. Tá? A gente vai detalhar melhor cada uma dessas realidades. Mas hoje a gente está estudando o castigo, a morte como sendo um castigo, no assunto aliança das obras. E essa morte veio. De imediato já veio a questão da morte espiritual, porque é a separação do homem em relação a Deus. Então isso aconteceu ali. Tá? A morte física, ela não acontece de imediato. E aí tem gente que às vezes lê o texto de Gênesis e diz assim, mas cadê? A Bíblia não disse? A Bíblia não diz que a partir do momento em que dela comeres, certamente morrerás. Adão comeu e Adão não morreu na mesma hora, pastor. Adão viveu não sei quantos anos, gerou filhos e filhas, filhos e filhas. Cadê a promessa? Cadê o julgamento? Não, não é assim. A morte espiritual, ela vem naquele exato momento. A morte física, ela começa a ser apresentada na vida do homem. Deus, por sua graça, mesmo diante daquele momento em que o pecado entrou, Deus manifestou a sua graça e sustou temporariamente a morte física. Ou seja, deu ao homem a graça de continuar vivo por mais algum tempo. Todavia, os efeitos da morte física começaram praticamente de forma imediata no corpo do ser humano. Ou seja, Adão não tinha doença, Adão não tinha dor, Adão não tinha do que reclamar de dor de nada. Essas dores que nós temos, né? Dor disso, dor daquilo, dor daquilo. As famosas dores das juntas, né? Adão não tinha que reclamar de dor de nada. Todas essas questões, deficiências físicas, debilidades físicas, fraquezas físicas, tudo isso vem como punição do pecado. De tal maneira que os efeitos da morte física começaram sim, de imediato no corpo humano,
Mas a concretização da morte física, Deus fez com que isso demorasse um pouco mais. Mas isso não significa que ele não cumpriu. Adão morreu. Adão morreu. E assim, todos nós aqui, por mais que a gente tente prolongar, e a gente deve fazer isso, ela também um dia vai nos alcançar. Realidade da vida. A condenação eterna, a morte eterna, aí isso se constitui numa separação eterna entre Deus e o homem. O castigo anunciado pela aliança era a morte. Havia um elemento ali em Gênesis, havia uma figura ali em Gênesis, que representava o sacramento de Deus, que podia ser entendido como um sacramento de Deus na vida de Adão. Você tem lá em Gênesis a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas você tem uma outra árvore também lá em Gênesis. A árvore da vida. Plantada por Deus no meio do jardim. E Deus não deu nenhuma proibição para Adão ali em relação à árvore da vida, deu? A proibição foi em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali está o mandamento. A partir do momento em que Adão obedecesse a esse mandamento, ele teria acesso à árvore da vida, e a promessa de vida eterna se estabeleceria na vida de Adão. É um sacramento, é um meio de graça. Sacramento é um elemento visível em que Deus manifesta a sua graça espiritual na vida do ser humano. Por exemplo, a Santa Ceia, o pão e o vinho, a ceia é um sacramento, porque Deus apresenta elementos visíveis como símbolos eternos, como símbolos, digo, de uma realidade eterna. O corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Ok? É um sacramento, é um meio de graça. Através da Santa Ceia, Deus comunica graça na vida daquele que participa. Bendito seja o nome do Senhor. A árvore da vida é esse meio de graça. Lá em Gênesis, Adão teria acesso a partir do momento em que ele permanecesse em obediência ao Senhor. Vejam aqui. Capítulo 2, versículo 9 diz assim, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente não pode pensar aqui na árvore da vida como uma árvore assim que tinha frutos que eram capazes de fazer milagres. Sabe aquela ideia de que a gente vê em filmes, por exemplo, tem uma determinada árvore, tem um determinado fruto, que se você comer, aí você vai ficar bom de saúde, você vai ficar jovem novamente, viver eternamente. Não, você não pode imaginar a árvore como esse fruto que faz milagres. Entenda a árvore como um meio de graça, como um sacramento de Deus, como uma maneira que Deus estabeleceu ali no jardim para Adão ter vida eterna a partir do momento em que ele cumprisse o mandamento. Tanto é que quando Adão descumpre o mandamento, o que é que Deus faz em relação à árvore da vida? Gênesis 3. Adão não tem mais acesso. Vejam, aqui, 3:24 de Gênesis diz assim: e expulso o homem, expulso da onde? Do jardim. E expulso o homem,
colocou querumbins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, agora você não tem mais acesso. Adão não tem mais acesso, porque ele descumpriu com a aliança das obras. Ele perde a oportunidade de viver eternamente. Bem, a aliança das obras foi abolida? Fazendo uma pergunta. Não? Sim? A aliança das obras foi abolida? O direito de Deus em exigir obediência plena ao ser humano, para que a partir daí ele consiga a vida eterna, isso caducou quando o pecado chegou? Não. Deus continua exigindo a obediência perfeita, plena. Então, assim, a aliança das obras, da mesma forma em que ela foi estabelecida lá com Adão, os princípios dela permanecem. Isso aqui é importante para a gente. Estabelecem os princípios. Quais são os princípios? Uma vez que o homem peca, isso não muda a autoridade da lei de Deus. Veja, Deus deu uma lei para Adão. Adão pecou. Isso não mudou em nada a lei. A lei permanece. Ok? E Adão foi julgado mediante essa lei que Deus estabeleceu. O que mudou foi o homem. A lei permanece. O princípio da lei está estabelecido. Faça o homem o que fizer hoje de pecado em relação a Deus, o princípio da lei divina permanece, ele não é mudado aqui. Deus continua, ok, exercendo autoridade na vida do homem através da sua lei que ele mesmo estabeleceu. Outra coisa que a gente já viu, princípio permanece da aliança das obras. O direito de Deus de exigir a obediência de suas criaturas. Isso não depende do homem pecar ou não. Deus tem o direito de exigir de todas as suas criaturas obediência plena. Ele é tanto o Senhor Criador, como também o legislador. Ele tem o direito pleno de exigir essa obediência. Tá? O pecado não muda isso. Ora, veja a ideia que não tem como a gente conceber. Deus exigiu a obediência de Adão porque Adão era puro. Agora, já que o homem é pecador, Deus não pode mais exigir essa obediência. Percebe? Isso não tem como conceber. Não é o pecado que vai mudar Deus. Nada muda Deus. O pecado está presente, mas a exigência de obediência perfeita permanece. Isso não muda em Deus. Tá? Quando a gente olha para o Velho Testamento, todos aqueles homens ali que eles foram justificados, foram para o céu antes de Cristo, eles estavam, então eu vou trabalhar em cima disso então, né? As obras da obediência deles ali, que Deus cumpriu também eles, né? Vocês são. É ainda que eles se tinham lido? Não. Não, né? Não. É uma pergunta interessante, né? Os homens no Antigo Testamento, eu estou só repetindo aqui por causa da transmissão. Os homens no Antigo Testamento que morreram salvos em obediência a Deus, foram salvos pela obediência das suas obras ao Senhor? A resposta é não. E eu vou dizer o porquê. Nós estamos trabalhando
uma aliança. A aliança de Deus com Adão. É o princípio de tudo. Quando você caminha dentro das Sagradas Escrituras, Deus está sempre estabelecendo alianças. Deus estabeleceu uma aliança com Noé, estabeleceu uma aliança com Abraão, estabeleceu uma aliança com Moisés. Você tem alianças estabelecidas. Depois ele estabelece uma aliança com Cristo, aliança eterna. Todas essas outras alianças, essas passadas, elas estavam apontando para a aliança com Cristo, a aliança de Deus com Cristo, em que você tem novamente dois elementos, duas pessoas. Assim como você tinha na aliança com Adão duas pessoas, Deus o Criador e Adão a criatura, na aliança com Cristo você tem duas pessoas, Deus, o Senhor, e Cristo como o ser humano. Daí da necessidade dele vir como homem. Você tem uma aliança estabelecida ali com Cristo, perfeita, eterna. Todas as outras alianças, todas elas estavam apontando para Cristo. De tal maneira que todo homem, toda mulher que foi salva, que foram salvos no período do Antigo Testamento, eles não foram salvos pela obediência perfeita à lei de Deus, obediência que eles conseguiram cumprir, mas eles foram salvos porque eles estavam olhando para o futuro que Deus havia prometido. A promessa de um Redentor, a promessa de um Messias. Eles sempre caminhavam olhando para frente. Quando você lê, por exemplo, o escritor aos Hebreus, você percebe isso. A galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo de número 11. Vejam que todos eles morreram na fé, e essa fé sempre apontava para algo que eles ainda não tinham visto. E aí o escritor aos Hebreus vai dizer que eles não viram e nós já vimos. Então nunca foi a salvação, depois de Adão, ela nunca foi estabelecida pelas obras, sempre por meio da fé em Cristo Jesus. Sempre por meio da fé em Cristo Jesus. As obras seria em relação a Adão. Só que o princípio da aliança das obras permanece. Cristo cumpriu isso. Ok? Nós fomos salvos pela graça, os heróis da fé, os homens e mulheres do Antigo Testamento também foram salvos pela fé em Cristo Jesus, pela fé nas promessas de Deus. Tanto é que, por exemplo, os sacrifícios que eram apresentados no Antigo Testamento, todos eles apontavam para o Cordeiro de Deus que haveria de vir. Sempre fé, sempre fé. Vejam, Êxodo capítulo 12, que é a instituição da Páscoa, Deus libertando o povo da escravidão do Egito, um cordeiro é sacrificado, as famílias ali deveriam ter fé, que ao sacrificando aquele cordeiro e passando sangue sobre os umbrais das portas, eles estariam salvos do anjo da morte. Tudo isso era fé, sempre foi fé, nunca foi obras, salvação sempre pela fé. Nós fomos salvos pelas obras de Cristo. Aí é diferente. Pelo que Cristo fez. E aí vem essa questão aqui, né? Já que Deus exige perfeita obediência da lei, e nenhum de nós tem condições de cumpri-la, como alcançar a vida eterna? Mediante Cristo. É a fé no sacrifício perfeito e eterno de Cristo. Obediência perfeita de Cristo aos mandamentos de Deus. Vejam, Gálatas 2,16 diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus,
para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas capítulo 3, versículo 10 diz assim: pois todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Maldito aqueles que não conseguem praticar todas as coisas no livro da lei. Aí a grande questão é que, depois da queda, nenhum homem consegue preencher essa condição aqui. Nenhum homem consegue cumprir a lei. Por isso, a vida eterna é alcançada quando o homem, pela fé, crer no sacrifício de Cristo Jesus. Salvação pela graça. Bendito seja o Senhor. Amém? Por isso, irmãos, que Jesus Cristo, ele é considerado na Bíblia como o segundo Adão. Lá em Romanos capítulo 5, Paulo fala isso. Paulo mostra Jesus Cristo como o segundo Adão. O primeiro Adão, ele falhou na aliança das obras. E como chefe representativo da humanidade, nós caímos com ele. Mas o segundo Adão, que é Cristo, ele triunfou, ele venceu. E aí, pela fé, nós também alcançamos a vida eterna em Cristo Jesus. E aí, a árvore da vida, lá em Gênesis, lá no paraíso, que com a queda de Adão, o homem foi impedido de ter acesso, agora pela fé, pela salvação em Cristo Jesus, a árvore da vida, que simbolizava esse sacramento, essa ideia da bênção de Deus, da vida eterna, ela está novamente acessível para quem crê em Cristo. Apocalipse 22 diz assim, versículo 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Bendito seja o nome do Senhor. A árvore da vida como um direito, mas não por conquista nossa, mas porque nós nos lavamos no sangue de Cristo. Fomos perdoados pelo sangue de Jesus. Amém? Alguma pergunta, alguma consideração a fazer aí? Essa é a aliança das obras, tá? A aliança das obras. É um assunto, assim, muito bom, importante para a gente, porque dá um fundamento para a gente maravilhoso aí, sobre a doutrina do pecado depois, a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, tá? Muito importante isso aí para a gente. Também mostra para a gente de uma maneira muito clara, irmãos, que a partir do momento em que o homem peca, ele não tem como conseguir essa salvação. Não tem como. Não é? Ele perdeu tudo isso. Ele perdeu essa liberdade que antes tinha. Ele perdeu isso. Vamos agradecer ao Senhor por tamanha graça sobre as nossas vidas. Fiquemos em pé nesse instante. Alguém compartilhe conosco uma oração, por favor. Nós te louvamos por exemplo, Senhor, mais uma vez na noite de hoje. Pai, te agradecemos pelo estudo que tivemos, meu Pai, pelo conhecimento, Senhor, pela salvação de Cristo Jesus.
pelo pacto, ó Pai da aliança, enfim, Senhor, nós possamos cada dia mais estar focados, meu Pai, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio e pela graça fomos salvos, mediante a fé. E que a fé a cada dia, Pai, seja mais contundente, ó Pai, contundente nas nossas vidas. Obrigado, meu Pai, continue abençoando o nosso pastor, continue abençoando os nossos estudos, e que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas que nós sejamos praticantes, meu Pai. E que a obediência seja alvo das nossas vidas, meu Pai. Queremos obedecer, ó Pai, as tuas leis, os teus mandamentos, para que se cumpra em nós o teu querido. Nós te agradecemos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Deus continue abençoando.